a nossa jornada de conhecimento. Eu não posso deixar a música, porque direitos autorais, senão não consegue mandar no YouTube. Vamos começar mais uma jornada de aprendizagem. Hoje é responsabilidade civil. Vamos falar sobre isso. Lembrando que nós temos jornada obrigatória, que é às segundas-feiras, que acontece presencialmente, e inclusive vou ter que gravar novamente a de segunda-feira retrasada, que não ficou gravada, não sei por quê. E às quartas-feiras, a nossa jornada de aprendizagem, que é via Teams, presencial segunda-feira, via Teams na quarta-feira. Vamos falar sobre responsabilidade civil. Inclusive, eu tenho uma notícia muito boa, que é um processo que, depois de um ano, saiu a cautelar de uma responsabilidade civil que eu entrei, e sobre os velhinhos. É muito interessante, vai dar um bom caso concreto para a gente discutir hoje sobre esse assunto. Então, iniciando a nossa jornada de aprendizagem, vamos ao conceito, tá? Veja bem, antes de dar o conceito técnico, nosso intuito todinho dentro do NPJ é a prática, núcleo de prática jurídica. Então, tem que separar muito bem o que é a responsabilidade civil dentro da prática. A prática é o seguinte: responsabilidade civil, causou um dano, repara o dano. Começa daí. Não pense em indenização. Indenização não é a reparação. Reparação do dano é a responsabilidade civil. O dano é a consequência depois da reparação. Por exemplo, eu bateram no meu carro, eu tive um dano e ainda não paguei. A pessoa que bateu no meu carro tem que reparar esse dano. Reparou o dano? Agora eu posso pedir, dentro da responsabilidade civil, eu posso pedir uma indenização por dano material, por dano moral, por dano estético, o que for. A responsabilidade civil engloba tudo isso. Então, eu peço, se por acaso a pessoa não pagou, eu tive que pagar, aí eu vou pedir a reparação do dano material que eu tive. Se ele não pagar, eu paguei, então ele vai me indenizar pelo dano material que eu tive. Então, depende de cada situação para nós aplicarmos a responsabilidade civil. Num todo, a responsabilidade, onde o maior objetivo, o principal objetivo da ordem jurídica, no dizer de São Tiago Dantas, é proteger o lícito e reprimir o ilícito. A responsabilidade civil está pragmaticada completamente no nosso Código Civil, no artigo 186 ou 927. Artigo 86, aquele que, por ação, omissão, negligência e imprudência, causar dano a outrem, comete ato ilícito. 927 do Código Civil, aquele que cometer um ato ilícito é obrigado a reparar esse dano. Está aí a responsabilidade civil. Então, eu tenho que proteger o lícito e reprimir o ilícito. O intuito todinho da responsabilidade civil é evitar que a pessoa cometa um ato ilícito. É a pessoa se cercar de cautelas necessárias para não causar um dano a outrem. E se por acaso causar, tenha ou não culpa. Dolo nem se fala, mas tendo ou não culpa, ação, negligência, imprudência, imperícia, ação, omissão e o imperito. A culpa vai existir e a obrigação de reparar esse dano está delimitada dentro do nosso ordenamento civil. Para atingir esse objetivo, a ordem jurídica estabelece deveres, obrigação. Lembra, as obrigações são obrigações contratuais dentro do contrato, e a responsabilidade civil, nesse caso que nós estamos falando, não é a responsabilidade civil originária de um contrato, é a responsabilidade civil originária extracontratual, ou chamada aquiliana. A responsabilidade civil é derivada de lei, de uma obrigação que é de reparar, que, conforme a natureza do direito a que correspondem, pode ser positivo, de dar, fazer, ou negativo, de não fazer ou tolerar. O que interessa quando se fala de responsabilidade civil é aprofundar o problema nas hipóteses de violação da norma ou obrigação diante da qual se encontrava o agente. Então, vejam bem, a situação é a seguinte: eu tenho uma situação em que está sendo causado um dano.
Agora vamos ao caso prático. Antes de eu entrar na linguagem técnica, vamos ao caso prático. Eu tinha um casal de velhinho ali em Maria da Graça, que era do lado, que eles tinham a casa colado, era geminada ao mar. Até então, até 2017, 2018, um bar normal, um bar igual a qualquer outro, que servia, funcionava até 8, 9 horas da noite, servia bebidas, café, etc., civilizadamente, sem problema nenhum. Veio a pandemia, aquele silêncio, até que, ao encerrar a pandemia, começou a ter música ao vivo, reunião na rua, mesinha na rua, interditaram a rua para fazer um pagode, um samba de raiz naquele local, incomodando a vizinhança e esse casal de velhinho que tem a casa colada, parede a parede, com esse bar. Temos aí a ocorrência de um determinado dano, que é incomodando a paz dos velhinhos. Então, o que aconteceu? Chegou a tal ponto de que, do barulho ultrapassar meia-noite, 1 hora da manhã, colocarem na garagem, na frente da garagem deles, estacionamento, as pessoas urinando na rua, botaram o banheiro químico na frente da casa deles, começaram a vir todo o inconveniente àquela pessoa, aquele velhinho. A velhinha de 85 anos e o velhinho de 78 anos. Imaginem 2 velhinhos, quinta, sexta, sábado, não conseguindo dormir mais por causa do barulho. Isso sem contar que de manhã era um lixo, um cheiro de urina, e na frente da casa deles, exatamente no portão, era urinada, eles tinham que jogar. Aí, de manhã cedo, às 6 horas da manhã, vinha a empresa de limpeza pública fazendo aquele barulho todo, levando o lixo, que era imenso, de garrafas de cerveja, um barulho imenso dentro dos velhinhos. Olha o transtorno, aquele que, por ação ou omissão, voluntária e negligente, causou um dano, está causando dano aos velhinhos. Eu entrei com um pedido de obrigação de não fazer, não perturbar a ordem, o sossego dos velhinhos. Ah, mas, professor, tem o alvará deles, não permitia música ao vivo. Eu fui analisar, o alvará não permitia música ao vivo. Ele teria que respeitar com relação à lei do silêncio. Lei do silêncio não é lei que é proibido fazer barulho. É que a determinado horário da noite tem que se diminuir o barulho. Ele não respeitava mais isso. Então, a obrigação de não fazer, não incomodar os velhinhos, com o pedido de reparação de danos, que eles começaram a não dormir mais. Ela teve que ser, muitas vezes, internada com ansiedade, pressão alta, exatamente pelo incômodo todo que ele causava. Isso eu entrei com esse processo em abril de 2022. E agora, em setembro de outubro, começo de outubro de 2023, eu entrei com pedido de quê? Com uma medida cautelar, tá? De obrigação de não fazer, eles não fazerem mais barulho, e pedido de indenização pelos danos materiais, que eles tiveram que pagar pessoas para limpar aquele muro, todo final de semana ter que limpar aquele muro, gastar água do muro, com o tratamento psicológico da velhinha, o tratamento de saúde da velhinha, e pedindo indenização por dano material e dano moral. O juiz, depois de 1 ano, foi decidir acautelar, porque ele nomeou um perito. Foram 4 peritos nomeados, e nenhum deles aceitavam, porque era JG, era Justiça Gratuita. E o que aconteceu? Agora, depois de 4 peritos nomeados e eles terem saído, declinado da perícia, tendo em vista que eles só poderiam receber ao final do processo pela parte vencedora, o juiz, depois de eu mandar diversas fotos, a última foto que eu mandei foi em julho, mandei foto mostrando a bagunça que estava lá, e utilizei o Visual Law. Eu peguei as fotos e coloquei lá no processo, não botei anexo, botei no texto do processo, indicando com setinha onde é que era a casa do velhinho, onde é que era os banheiros químicos, onde é que estava acontecendo o bar, a rua interditada. O juiz finalmente se sensibilizou e deferiu a tutela antecipada que eu tinha pedido há 1 ano atrás, delimitando que eles não poderiam mais realizar show e impedir as ruas, sob pena de uma multa de R$5.000 por cada vez que isso acontecesse. Exatamente isso é a liminar, ainda vai se decidir
o pedido principal, que é ele se abster de fazer o barulho e o pedido de indenização pela responsabilidade civil que eles vieram causar. Olha só, então, e o mais interessante é que os velhinhos não acreditavam que isso sair. Para vocês verem, ele falava, não, isso não vai dar em nada, doutor, isso não vai dar em nada, o senhor não vai conseguir. Agora que eu consegui, eles estão com medo da retaliação do bar. Olha a loucura, ele virou assim, será que eles não vão ficar aborrecidos com a gente? Porque nós estamos tirando o ganha-pão dele. Eu falei, então o senhor decide o que o senhor quer. O senhor queria que o barulho parasse e conseguiu uma ordem judicial para que uma obrigação de não fazer. E vou pedir, estou pedindo uma indenização, que eles vão ter que reparar o dano que eles estão causando. Olha, e agora eles estão com medo da retaliação do bar. Olha a situação que nós, advogados, vamos nos deparar, como o exemplo de vocês mesmos que vocês vão encontrar exatamente cliente com essa situação. No momento, eles não estão acreditando que vão conseguir e, quando conseguem, ficam com medo da retaliação que a outra parte pode ter. Então, isso é um exemplo que vocês vão ter que estabelecer com os seus clientes com relação a entrar com a ação. Não adianta nós entrarmos com a ação, primeiro, se não acreditar naquele objeto ou o fundamento que você está utilizando. Segundo, ganhando, sabendo que ganhando poderá ter retaliação o tempo todo. Poderá ter diversos tipos de retaliação. Eu tenho diversos exemplos para demonstrar. Exemplo que eu posso citar é que eu consegui uma turbação de posse, um impedimento de turbação de posse do marido, da esposa, com relação ao marido. A esposa não pode mais entrar em casa porque estava turbando a posse do marido. E o que aconteceu? Aconteceu que ela pegou e foi denunciar ele por violência doméstica. É uma retaliação? É a estratégia dos advogados. E a gente tem que começar a perceber isso e atuar junto, virar para o cliente e falar, olha, nós estamos juntos, vamos tentar resolver o seu caso. Principalmente essas questões de responsabilidade. Está sempre aberto também, vou pedir sempre encarecidamente que vocês coloquem em mente que vocês sempre têm que estar aberto à possibilidade de conciliação, à possibilidade de mediação, não levar tudo a ferro e fogo. Por exemplo, eu queria antes fazer a mediação e a conciliação com o bar, mas o bar não aceitou. Não aceitou e, ao contrário, continuou fazendo um barulho e piorando ainda mais o barulho, que agora parece que estão batendo nas paredes. E os velhinhos estão reclamando. Vamos ver o que vai acontecer. O conceito, vamos agora à essência da nossa jornada com o conceito de responsabilidade civil. Podemos afirmar que a responsabilidade é o resultado da ação pela qual o homem expressa seu comportamento em face de um dever jurídico ou obrigação. Então, a obrigação de fazer ou não fazer, cada um de nós temos segundo a norma. Nós só somos obrigados a fazer ou deixar de fazer alguma coisa em virtude de lei. Por exemplo, nesse caso, não podemos perturbar o sossego das outras pessoas. Isso é óbvio, mas temos que ser lembrados a todo momento. E no momento que nós perturbamos o sossego, nós assumimos a responsabilidade. É o exemplo que eu sempre dou em sala de aula relativo ao caco de vidro em cima do muro. Você constrói a sua casa e resolve colocar caco de vidro lá em cima do muro para impedir que alguém pule. Ou concertina, aquele arame farpado em cima do muro para evitar que as pessoas pulem. Ou cerca elétrica para impedir que a pessoa pule o muro. Você agiu com uma ação. É proibido botar cerca, caco de vidro? Não, não é proibido. Porém, se alguém se lesionar com aquele caco de vidro em cima do muro, com aquela concertina, a responsabilidade será sua. Olha a responsabilidade aí. De quê? De causou lesão a alguém. Mas, professor, eu botei um cartaz. Se dane, você assumiu o risco. No momento que você botou caco de vidro, no momento que você pegou e colocou a concertina, você assumiu o risco. Então, toma cuidado. Inclusive, o ladrão, professor, pode acontecer. De alguém vai pular o seu muro e se corta, e era um ladrão que invadia a sua casa, e você acaba tendo uma responsabilidade civil, não estou falando a criminal, estou falando a responsabilidade civil pelo dano causado ao ladrão. Não tem justificativo. Toma muito cuidado que dentro da responsabilidade civil você vai discutir em juízo. Nós vamos apresentar os prós, vamos apresentar os contras, em que contexto aquilo tudo aconteceu, mas até você explicar isso,
a responsabilidade é sua. É isso que todos temos que entender, e as pessoas, às vezes, não conseguem alcançar esse conceito. E você tem que tentar entender que isso não é pessoal, isso não é com relação às pessoas, isso é com relação aos atos. Sempre devemos estar atentos aos atos que nós realizamos, porque temos consequência a responsabilidade sobre esse ato. Mecanismo da responsabilidade. Segundo G. Martin, Preces de Droit Civil, o termo responsabilidade é, em essência, o equivalente do que chamamos a execução indireta da obrigação. Serve para traduzir a posição daquele que não executou a obrigação, que não pode ser obrigado a executá-la in natura. Por fazer, ele tinha que fazer uma coisa e não fez. Por exemplo, você botou o vasinho na janela. Pelo amor de Deus, você tem uma cerca ou uma tela fazendo com que esse vaso não caia? Você pregou esse vaso no beiral da ombreira da janela para ele não cair? Você não fez isso e o vasinho que você colocou lá caiu por causa da ação do vento? Abraço! Você tinha a obrigação de se cercar de todos os meios possíveis para impedir que aquele ato que você realizou, em ação ou omissão, causou um dano ao outro. E você tinha a obrigação de estar atento a essa possibilidade de acontecer. É que, dessa forma, vai ser condenado a pagar, a responder as perdas e os danos que sua ação ou omissão deu causa. Então, botou a ação, botou o vasinho na janela, não tomou precaução para ele não cair e não acertar ninguém. Se ele cair, a responsabilidade é sua. Seja você por omisso, você não ter se cercou dos cuidados adequados, ou mesmo sabendo, você fez a si mesmo. O outro exemplo da omissão é a negligência. Está aí a negligência gera responsabilidade civil. Você foi omisso, negligente. Agora, a ação é a imprudência. Eu gosto de citar como exemplo da imprudência o sinal amarelo na sinalização de trânsito. O que quer dizer o sinal amarelo? Atenção, tome as providências para parar, que o sinal vai fechar. E o que a pessoa pensa? Introjeta aqui dentro, acelera que dá para passar. Você sabe, não vem falar para mim que não sabe, você sabe que no momento que existe a possibilidade de você, no sinal amarelo, acelerar, outra pessoa confusa do outro lado, já olha, eles não estão mais olhando para o sinal. Se você reparar bem, principalmente o motociclista, não está olhando mais para o sinal, está olhando para o sinal de pedestre. Quando o sinal de pedestre começa a piscar, eles já começam a passar. E a possibilidade de choque, de atropelamento ali, é imensa. E você sabe disso. Ah, eu não sei. Tem que saber, doutor. Desculpa. Não cola mais dizer que eu não sabia. Você tem que saber. E a possibilidade de chocar alguém, de atropelar alguém ou bater em outro carro é grande. E você, sabendo disso, tendo desconfiado disso, você age a si mesmo dessa forma. Então, você está sendo imprudente. A responsabilidade pelo dano causado, a responsabilidade civil, é sua. Por ação ou omissão. Martin afirma que cabe ao órgão emissor ou zelador da norma indagar por que faltaste ao teu dever praticando ou omitindo tal fato. Então, é o que a gente indaga. Mas vem cá, você botou o vasinho lá, já sabendo, não sabia que ia cair. Como assim? A norma, o meio que nós vivemos, a sociedade, pede o conhecimento mínimo, a anuência ética mínima de todas as pessoas. Não pode você falar, eu não sabia, eu sou uma pessoa humilde, ignorante. Toma cuidado, a ignorância também tem uma média de ser ignorante. O ignorante é ignorar, não é termo pejorativo, tá? Por favor, entendam assim. Não é ser ignorante em termo pejorativo, é o ignorante no termo de ignorar. Não pode ser assim. Então, por que faltaste ao teu dever? Se a resposta for satisfatória, o interrogado é desobrigado. Então, olha só, eu coloquei o vaso de janela, coloquei uma cerca, uma grade, uma proteção, mas o vento foi anômalo, tão forte que arrancou
arrancou as grades, arrancou a tela e o objeto caiu lá embaixo. Opa! Então, foi um fato. Aí nós temos uma circunstância, é o exemplo que dá um vendaval, um tornado, arranca meu telhado e joga em cima da casa da outra pessoa. Ou uma árvore no meu quintal cai em cima do carro do vizinho. Não foi, se eu não cortei, se eu não podei a árvore, é uma coisa. Mas os ventos foram tão fortes, entenderam? É por aí. É por aí. É a mesma coisa que eu posso dizer com relação a Mariana. Mariana não aconteceu nada, aquele acidente da Mariana com relação à contenção daquela represa. O acidente não estava um dia normal, não tinha tempestade, não tinha nada. A represa simplesmente se estourou e matou diversas pessoas. Responsabilidade, eles foram verificar que não tinha o cuidado técnico adequado para poder fazer aquele tipo de represa. Isso não foi, a resposta não foi satisfatória. Se tivesse ocorrendo, ainda poderia verificar, mas não foi. Quando a resposta não fosse satisfatória, não atender os ditames legais que permitem liberar o interrogado, ele será condenado. Aí entraremos na responsabilidade civil. Segundo o Ministério de Sérgio Cavalieri, nosso professor da Estácio, Sérgio Cavalieri foi muito tempo o desembargador Sérgio Cavalieri, ele foi muito tempo professor da Estácio, trabalhei com ele, pessoa excelente em responsabilidade civil, professor maravilhoso, tem publicações excelentes sobre o assunto, vale a pena, se você tiver acesso à responsabilidade civil de Sérgio Cavalieri, ler, é muito interessante. Ele diz que a obrigação, qualquer que seja ela, consiste em um dever jurídico originário ou primário, cuja violação, ou seja, o não cumprimento, o inadimplemento do dever jurídico, dá origem a um dever jurídico sucessivo, também chamado de secundário, que é o de indenizar o prejuízo decorrente da inobservância do dever originário, que era zelar pela coisa, cuidar para aquilo não acontecer, cuidado para não quebrar, cuidado para não estourar, cuidado. Todos esses cuidados são obrigatórios, professor? Sim. Sim. A cautela necessária, o fato necessário, tudo isso temos que ter o devido cuidado. Até, por exemplo, com relação ao tráfego. Vamos citar o exemplo da batida atrás. Quem bate atrás está errado? A responsabilidade pelo dano vai ser de quem baixa atrás? Não, não existe nenhuma legislação, jurisprudência que informe que quem bate atrás está errado. É aquele que, por ação ou omissão, ele guardou a distância de segurança entre um automóvel e outro, ele estava na velocidade correta da via, o veículo da frente sinalizou corretamente a diminuição da velocidade, vai ter diversos fatores para analisar de quem é a responsabilidade. E isso é o que nos cabe, exatamente analisar todos esses fatores para nós conseguirmos chegar a um denominador da responsabilidade civil daquele que causou o dano. Só se cogita da responsabilidade civil onde houver a violação de um dever jurídico, a ocorrência de um dano e o nexo de causalidade em um âmbito e outro. Ou seja, tem que ter nexo, tá? Mas pura e simplesmente aconteceu. Aconteceu por quê? Foi um fato atípico ou alguém foi omisso? Vou te dar o exemplo que você está passando por uma via e, de repente, um cabo da rede elétrica cai em cima do seu carro pega fogo. É um caso fortuito. Caso fortuito, ninguém sabe a razão. Você pediu para analisar e verificou que aquele cabo se rompeu exatamente porque a companhia de energia elétrica não realizou as manutenções devidas naquele cabo. Aí deixou de ser um caso fortuito e passou a ser um ato ilícito, por omissão. É aí que entra, a gente tem que ver o nexo de causalidade, o que aconteceu e o que gerou aquele acontecimento, para nós vermos o nexo de causalidade com relação à responsabilidade de quem é pelo aquele dano que foi ocorrer. Quando a resposta não for satisfatória, não atender os ditames legais que permitam liberar o interrogado, ele será sempre condenado.
Cumpre observar por oportuno que existem situações, embora excepcionais, em que o agente não responde ou, por impossibilidade de discernir, não lhe é dado o direito de responder, justificando-se. Cumpre observar que existem situações excepcionais. Ele morreu, foi o causador do dano, mas ele morreu. E aí? Como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai ver a responsabilidade? Vai ser dos herdeiros? Vamos dar uma olhada na AGU. Eu sempre gosto de trazer vídeos da AGU para ajudarmos na interpretação. Vamos dar uma olhadinha? Você sabe o que é responsabilidade? Professor Marcílio. Opa, peraí, deixa eu parar. Está sem áudio o vídeo. Está sem áudio. Está sem áudio? Áudio. Deixa eu ver aqui. Eu vou tirar ele. Compartilhar ele novamente para ver se eu consigo botar o áudio. É responsabilidade civil? E agora, entrou? O áudio. Agora entrou o áudio. Falou. Você sabe o que é responsabilidade civil? A AGU explica. A responsabilidade civil é o dever de indenizar uma pessoa por um dano que ela sofra. Portanto, de modo geral, ela tem um caráter patrimonial, embora possa envolver obrigações de fazer, obrigações de dar ou mesmo obrigações de não fazer. Ela se distingue da responsabilidade criminal. Na responsabilidade criminal, o que está se tentando é privar a liberdade de uma pessoa em razão de um crime que ela ocorreu. Essa não é a lógica da responsabilidade civil. O grande fundamento da responsabilidade civil está no artigo 186 do Código Civil. Segundo esse artigo, qualquer pessoa que cometeu um ato ilícito tem que indenizar todo mundo que foi prejudicado por aquele ato. Os atos ilícitos podem ser feitos por ação ou omissão voluntária. Ou seja, nesse caso, há a intenção de fazer aquela ação ou de não se fazer algo que você era obrigado a fazer. Um exemplo de omissão voluntária é a pessoa que aluga um imóvel e tem a obrigação de manter aquele imóvel em manutenção. Ela voluntariamente deixa de fazer a manutenção que estava contratualmente obrigada. Além disso, você tem responsabilidade civil por culpa. Nesse caso, a pessoa age com negligência, com imprudência ou imperícia. Essa culpa é subjetiva, ou seja, você tem que verificar a conduta de quem fez. Se ele agiu de uma forma irresponsável e imprudente e, em razão disso, causou dano a uma pessoa, ele tem que indenizar esse dano. Um exemplo de conduta negligente é uma pessoa que dirige seu veículo acima da velocidade permitida para a via. Uma terceira modalidade é o chamado abuso do direito. Ou seja, uma pessoa tem direito a fazer alguma coisa, mas ela faz isso acima do que seria razoável, acima dos limites legais, e com isso ele prejudica outros. Nesse caso, também é o dever de indenizar. Como exemplo de abuso de direito, vamos imaginar um condomínio onde a conta de água é igualmente repartida por todos. O condômino pode utilizar a água dele livremente. Agora imagine que ele deixa todas as pias abertas da casa e nem se importa se a pia está aberta ou não. Nesse caso, há um abuso de direito. Esse abuso de direito, causando dano aos demais condôminos, também terá que ser indenizado. Algumas hipóteses afastam a ilicitude da conduta e, nesse caso, não há dever de indenizar. São exemplos de ato lícito que afasta a responsabilidade civil, a legítima defesa e a conduta para remover um perigo iminente. Então imagine, por exemplo, que um ladrão invade a casa de alguém e a pessoa tem que se defender e dar uma facada no ladrão. Ela não vai ter que indenizar aquele dano ao ladrão se ela fez isso em legítima defesa, ou seja, sem nenhum tipo de excesso. O caso de remover perigo iminente, por exemplo, imagina um apartamento em chamas. Para salvar os bens do apartamento, para salvar vidas humanas, alguém arromba o apartamento e acaba estragando alguns móveis naquele esforço de tentar salvar a situação. Nesse caso, o ato é lícito e, portanto, não há o dever de indenizar. Uma última hipótese é o da responsabilidade objetiva. Na responsabilidade objetiva, não se indaga se há culpa, se há ato ilícito de quem realizou. Apenas se indaga se há um dano e se há um nexo causal. Ou seja, se aquele dano está relacionado a uma conduta feita pela pessoa. São exemplos de responsabilidade objetiva a responsabilidade nas relações de consumo, ou seja, o consumidor não tem que provar que a empresa agiu de forma negligente, imprudente ou cometeu qualquer ato ilícito, e a responsabilidade do Estado, quando os atos são cometidos pelos agentes do Estado. Para saber mais sobre a AGU e o mundo jurídico, #AGU Explica. Até a próxima. Eu adoro usar esses vídeos do Instagram porque ajudam bastante aos alunos concatenar as ideias, só que é rápido. É rápido, claro que não explica tudo, né? É o caso, por exemplo, da situação do abuso do direito. Do abuso do direito, você tem o direito de utilizar alguma coisa, mas você não pode abusar, ultrapassar o seu direito
no exercício daquele ato. É o que ele estava tentando explicar com relação, você mora no condomínio, pode usar a água, que é dividida entre todos, não tem aquele hidrômetro individual, o hidrômetro é de todo mundo, você pega e abusa esse direito, ele vai ter que indenizar, porque ele está causando prejuízo pelo abuso do direito dele. Então, aquela conduta do inquilino, do condômino antissocial também, nós temos esses exemplos para dar. Do ato com relação à excludente da ilicitude no direito civil, com relação ao cumprimento, à prestação de um socorro, como ele bem explicou. Outras há em que a pessoa responderá pelos danos independentemente de culpa ou dolo, como ocorre com as empresas fornecedoras de energia elétrica, que respondem objetivamente por qualquer dano que se resulte da prestação de serviço da energia elétrica. Inclusive, hoje eu estava vendo no jornal uma loja que pegou fogo no centro do Rio de Janeiro, tendo em vista a energia voltar, ia voltar com uma carga maior e fazer com que o relógio e as correntes, nesse caso os fios, não consigam segurar a corrente. Mas isso é porque tem que tomar cuidado também. Isso foi devido à grande carga de energia. Porém, se em algum momento ficar constatado que a manutenção, que os fios utilizados naquela instalação elétrica daquela loja não foram devidamente assegurados com relação a ser anti-chama, a voltagem que foi solicitada, aí é uma excludente da culpa da fornecedora de energia elétrica. Tudo isso nós temos que verificar. Antes de acusar, por isso que é necessário perito. Sempre que você for trabalhar com a responsabilidade civil, muito cuidado, não acredita completamente no que o seu cliente fala, não. Você tem que ir em loco, por exemplo, as fotos que eu falei dos velhinhos, lá da loja, do bar, onde funciona, fui eu que tirei. Eu que fui lá numa quinta-feira à noite, tirei foto da bagunça, tirei foto do tumulto onde estava, tirei foto dos banheiros químicos. Eu que fui lá ver para comprovar aquilo que estava acontecendo. Então, a gente não pode, não estou duvidando do cliente, né? Não é isso não, é que normalmente o cliente tem a tendência de exagerar um pouco mais e a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E nós não podemos ingressar numa aventura jurídica, porque cabe a nós, advogados, também, ter os ditames limites necessários antes de entrar com uma aventura jurídica, inclusive que nós podemos ser processados por isso. Podemos responder disciplinarmente por isso. Tomem sempre muito cuidado com essa situação da responsabilidade civil. Aí eu trouxe, como é prática, eu trouxe o exemplo de uma petição, que é prática, a gente tem que mostrar, de uma petição de pedido de indenização por dano material. Tem dano material, tem dano estético, tem dano físico, tem dano moral, tem dano ecológico, tem dano nuclear, tem diversos tipos de danos que a gente pode pedir indenização. Tá? Eu trouxe aqui um exemplo para nós darmos uma primeira olhada e vocês saberem peticionar. Uma ação cível com pedido de indenização. Mostro a vocês que a exceção da comprovação do nexo de causalidade é só no Código de Defesa do Consumidor, tá? Nas causas de consumo, que o ônus da prova já é invertido e cabe ao consumidor. Mas aqui nós estamos pura e simplesmente numa ação cível, não numa ação de juizado ou consumerista. Aqui nós estamos numa ação cível. Então, primeiro, o endereçamento ao juízo de direito da tal vara cível da comarca de tal lugar e tem que colocar o estado. Pelo amor de Deus, aí vai para o exame de ordem. Minha preocupação é o exame de ordem. O endereçamento, seja causa cível, seja causa trabalhista, seja tributária, fazendária, o que for, juízo. A única que permanece com excelentíssimo senhor doutor juiz é a criminal. Tá? Estou cansado de falar isso. Pula 10 linhas, aí vem a qualificação das partes. O autor da ação, né? Aí cabe aí a graça do layout, fica a licença poética de cada um. E eu estou dando um exemplo aqui, onde nós temos o litisconsórcio ativo, tá?
ativo. Os dois são duas pessoas que entraram contra uma determinada pessoa. Fulano de tal, brasileira, solteira, empresária, portadora tal, residente da cidade tal, segunda pessoa do litisconsórcio ativo, como autor. Fulano de tal, brasileira, solteira, na cidade tal, nesse ato, ambas representadas pelo advogado que subscreve com procuração e anexo. Então, tem que ver se o litisconsórcio ativo vai estar representado pelo mesmo advogado. Se não, eu vou colocar o primeiro autor com o advogado dele e o segundo autor com o advogado dele. Entenderam? Então, litisconsórcio ativo é quando eu tenho na posição jurídica ativa como autor do processo mais de uma pessoa. Litisconsórcio passivo é quando eu tenho na situação passiva de réu ou requerido, tá? Mais de uma pessoa. Aí litisconsórcio ativo e litisconsórcio passivo, tá? Aí vem perante Vossa Excelência, com o devido respeito e vênia, embasando-se no artigo 8.927, responsabilidade civil, bem como a fundamentação da responsabilidade civil, está no inciso 10º do artigo 5º da Constituição Federal e demais dispositivos legais previstos no Código de Defesa do Consumidor, se for o caso, com uma ação de indenização por danos materiais. Estamos aqui iniciando a nossa petição inicial de um pedido de indenização. É claro que aí você vai adaptar mutatis mutandis. Você vai adaptar para a sua situação para poder encaixar a sua ação. Obrigação de não fazer com indenização por danos materiais. Obrigação de fazer com danos materiais. Você vai adaptar a sua situação para poder colocar o tipo de ação, tá? Aí, em face de quem? Aqui eu estou entrando com a questão de passagem aérea ou perca de bagagem. Eu estou dando um exemplo de uma ação com relação a isso. Em face da empresa aérea Airlines, tal, pessoa jurídica de direito privado, escrita CNPJ tal, com sede na rua tal, bairro tal, pelos fatos e fundamentos seguintes. Toma cuidado, que eu coloquei aqui, mas você tem que ver se as pessoas fazem jus à justiça gratuita. Tá? Você tem que comprovar, através de declaração de hipossuficiência, imposto de renda, o que for que o juiz solicitar, que aquelas pessoas são hipossuficientes, ou seja, não têm condições de arcar com as custas processuais. Atenção nisso. Se elas não conseguirem arcar com as custas processuais, aí você vai em preliminar pedidos de justiça gratuita. Eu já coloquei aqui como exemplo, mas tomem cuidado, não adianta pedir JG se a pessoa não faz jus a JG. Você vai ficar gastando tempo e poder judiciário com uma coisa que não é direito. Tá? As requerentes fazem jus à concessão da gratuidade de justiça, haja visto não possuírem rendimentos suficientes para custear as despesas processuais e honorários advocatícios em detrimento de seu sustento e de sua família. Destaca o dever estatal de prestar assistência gratuita à Constituição Federal do Brasil e seu artigo 5º, inciso 64 e verbos. Artigo 5º, inciso 74. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo seus brasileiros, aos estrangeiros dentro do país, a inviolabilidade do direito à vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade nos termos seguintes. Esse é o caput do artigo 5º. E depois você reproduz o inciso 74, perdão. Aí você vai contar o caso. Vamos lá. Fatos. Eu gosto de colocar. Professor, eu tenho que colocar do direito os fatos. Olha só, o 319 do Código de Processo Civil determina o que deve conter a petição inicial. Então, por uma questão de ordenamento, para que eu possa me ordenar meu pensamento, concatenar, eu sempre coloco os títulos dos fatos, do direito, da fundamentação legal, do pedido, para eu não esquecer cada um dos itens pedidos no 319. Então, não é obrigado a colocar esse título. Eu coloco por uma questão para eu poder desenvolver e não esquecer de preencher os requisitos do 319, que é o 319, que é da petição inicial, obrigatoriamente conterá. Tá? Então, a exposição dos fatos é expor os fatos que ocorreram. Então, eu estou colocando a história aqui. As requerentes, desde o início do ano, vinham
planejando uma viagem a tal lugar para tanto em janeiro de 2018, às 13 horas. O documento é confirmar as compras das passagens aéreas junto à empresa requerida, qual seja a empresa tal, no valor de tanto, por ser o horário mais adequado e capaz de suprir as necessidades requerentes. Conforme exposto, foi confirmado o pedido com código de reserva no tal, no seguinte horário. Aí, se você quiser, aí Visual Law, uma coisa que eu senti falta nessa terça-feira, e acho que vai ter hoje também uma palestra sobre Visual Law. E a pessoa tinha que escrever e mostrar. Eu estou aqui mostrando o mais simples possível do Visual Law. Coloquei aqui o código da reserva, eu peguei e printei aqui na petição inicial a imagem das reservas que foram feitas. Para quê? Está em anexo. Está em anexo. Mas só que o juiz ia ter que ir lá ver o anexo e voltar. Eu já printei aqui para facilitar. A mesma coisa que eu disse das fotos que eu fiz da casa do velhinho. Eu printei na petição inicial. Para quê? Para chamar atenção. Visual Law, o intuito do Visual Law é para tentar sensibilizar, chamar a atenção de quem está lendo sobre aqueles assuntos. Entendeu? Na semana da viagem, os requerentes entraram no site da empresa requerida a fim de confirmar os horários da viagem agendada, quando, para surpresa de ambas, a companhia aérea modificou os horários sem realizar prévia comunicação, o que fez com que as requerentes se obrigassem a alterar o horário da viagem sob o código da reserva tal, consolidando-se desse modo aí a imagem do corpo da alteração. Peguei e printei a imagem, coloquei lá. Professor, isso adianta? Isso adianta para poder sensibilizar as pessoas e não... Será que aquela pessoa vai lá ver o que você falou que tem? Entendeu? Então, estamos tentando facilitar a vida de quem está lendo. Linguagem simples, utiliza a linguagem simples na sua petição inicial, mostra o nexo de causalidade. Eu estou contando história, olha só. Elas iam viajar no tal horário e, sem avisar, a empresa alterou o horário para tal horário. Olha só, aí já causou um dano, porque estava marcado para eles viajarem às 9 horas da manhã, depois remarcaram para as 10 horas da noite. E 9 horas da manhã às 10 horas da noite vai acontecer o quê? Se por acaso, se elas estão em casa, até entendo, fiquem em casa esperando. Mas se elas já estiverem em outro local para ir e o hotel encerrou a diária meio-dia, como é que eles vão ficar até as 10 horas da noite? Sentado lá no aeroporto esperando? Então, tem que ter toda uma análise do caso e tentar, de uma forma simples, mostrar o nexo de causalidade. Às tais horas, mais uma vez, as requerentes foram comunicadas de um problema na aeronave que acabara de pousar no aeroporto de tal e vinha para tal, o pneu havia furado e, novamente, mais atraso. Então, passou de 10 horas da noite, passou a ser 1 da manhã, por exemplo. Aí, trocar pneu de um avião não é igual trocar um pneu de um carro. São 5 a 6 horas para trocar um pneu de um avião. Não é fácil, não. Tá? Enquanto aguardavam a troca do pneu da aeronave, as requerentes conversaram com alguns passageiros que vieram de tal lugar, de uma outra venda, com a empresa requerida, e esses informaram que o atraso ocorrido se deu por ausência de manutenção das aeronaves da empresa. Haja vista terem trocado de aeronave por 2 vezes em decorrência de problemas técnicos do ar-condicionado e painel. Olha só. Dessa forma, a saída das requerentes do aeroporto tal, que estava prevista para tal hora, deu-se apenas a tal hora, causando um atraso de 3 horas e 40 minutos. Até foi pouco, mas já é um atraso. E toda a programação que eles fizeram vai para o beleléu. Tá? Após momentos desesperadores de choro e discussões para tentar resolver o retorno das requerentes a Santa Catarina, aqui eu esqueci de tirar o nome do lugar, mas elas eram de Santa Catarina. Esta dirigiu-se à loja da empresa requerida, que, após muita discussão, alocou-as para o voo em tal data, para o horário de saída. Então, elas foram e não conseguiam voltar para Santa Catarina. Elas foram para o Rio, vieram para o Rio de Janeiro e não conseguiam voltar para Santa Catarina porque não tinha voo. Simplesmente não acomodaram elas em outro voo. Tá? Essa espera prejudicou as requerentes consideravelmente, destacando que a requerente faz estágio junto ao Ministério Público de Santa Catarina, programando-se com antecedência e compensando. Eu tenho que explicar toda a situação nos fatos. Tá? Se já não bastasse os fatos narrados, a empresa requerida mais uma vez demonstrou o descaso que tem com seus passageiros a todo momento. As requerentes realizavam as viagens juntas, comprando assentos uma do lado da outra, porém, na hora de alocá-las, a empresa requerida
tomou o cuidado de selecionar por TANAs lado a lado, designando o 27A, 27B, conforme documentos anexos, já estavam nos mesmos lados, só que elas depois não ficavam mais juntas. Aí está expondo os fatos. Exponha todos os fatos, todos os problemas que aconteceram, desde o atraso até se sentavam juntas ou não. Tá? Inclusive, se você não sabe, a gente paga em determinados assentos para poder sentar junto com nossos familiares. Tá? Da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. O caso em análise trata-se de tipo de relação de consumo, onde destacam-se de forma nítida as figuras de consumidor, fornecedor, produto e serviço. Tais figuras encontram-se elencadas no Código de Defesa do Consumidor de forma respectiva do artigo 2º, 3º e parágrafo 1º, conforme expõe. Artigo 2º, consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço com destinatário final. O artigo 3º, fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes especializados que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação e exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou, aí vem, prestação de serviços. Produto é qualquer bem móvel ou imóvel, material ou imaterial. A viagem. A Justiça considerou o entendimento de que a responsabilidade civil das companhias aéreas, em decorrência da má prestação de serviço após a entrada em vigor da Lei 8.078 de 90, não é mais regulada pela Convenção de Varsóvia e suas posteriores modificações. Isso aí era sempre a contestação das empresas aéreas, que não se tratava da legislação brasileira, e sim das convenções internacionais. Só que isso acabou. Tá? O Superior Tribunal de Justiça já decidiu isso lá em 2014, que a aplicação é o do Código de Defesa do Consumidor e não a Convenção de Varsóvia, que dava um limite maior para atrasos de voo. Tá? Diante do exposto, estando evidente a relação de consumo, bem como as partes se fazem legítimas ao dissídio, deve a presente demanda ser regida pelo Código de Defesa do Consumidor. Aí vem o pedido de versão do ônus da prova, que é a empresa aérea provar que ela não teve culpa. Tá? Eu já provei pela minha história que ela causou um dano. Agora é a empresa que vai demonstrar que ela não causou dano. Diante da hipossuficiência técnica das requerentes, a inversão do ônus da prova ante as verossímeis alegações apresentadas, juntamente com as provas documentais acostadas aos autos, é medida que se impõe conforme previsto no artigo 6º, inciso 8, do Código de Defesa do Consumidor. Aí, da ilicitude praticada pela requerida, conforme exposto, isso aqui é petição, tá? Nós estamos falando da petição. Conforme exposto, as requerentes contrataram o serviço de transporte aéreo da requerida, nos termos já informados, porém, embora a cobrança tenha sido realizada de forma correta, houve defeito na prestação do serviço, ou seja, pagamos direitinho, mas o serviço não foi prestado, teve um problema. O Código de Defesa do Consumidor determina que é direito básico do consumidor a efetiva prevenção e reparação do dano patrimoniais e moral. O Código Civil de 2002 é cristalino quando dispõe sobre a necessidade de reparar o dano causado, conforme o artigo 186. Aquele que, por ação ou omissão, seja voluntário ou não. O tempo não deu abraço. O que eu posso fazer? Pode ter uma excludente de ilicitude. Se o tempo não deu, depende do tempo. Houve uma tempestade, aí até entendo uma força maior. Então, é excludente de responsabilidade isso? Pode ser excludente. Agora, o pneu furou, a manutenção não foi feita, etc., aí não, aí é omissão da empresa. Tem que tomar cuidado também com essas excludentes, no caso de, aí vem, força maior, tempestade, enchente, terremoto, tá? Tem que verificar as situações, como o pessoal que comprou pacote para ir para Israel. Uma guerra. A empresa tem culpa? Não. Pandemia. Quantas pessoas perderam seu pacote, sua viagem na pandemia? Ninguém. Ninguém, porque as empresas aéreas fizeram tiveram que fazer um acordo, da mesma forma os hotéis, etc., que aí é força maior. Força maior, situação que a gente não consegue saber o que é, tá? Caso fortuito,
aí são excludentes da responsabilidade. Aí vem o 927, aquele que comete ato ilícito é obrigado a indenizar. Então, relembre-se, inclusive, que o direito de resposta à indenização moral, material ou de imagem é oriundo da Carta Magna de 88, ao dispor que é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Responsabilidade objetiva. A responsabilidade civil visa reprimir o dano causado, vê-se que a responsabilidade civil apresenta duas espécies distintas. Aí vamos falar sobre a responsabilidade objetiva da empresa, tá? Haverá a obrigação de reparar o dano independentemente de culpa, nos casos específicos em lei, e ali foi exatamente que a empresa não cumpriu o prometido, não prestou devidamente o serviço, não saiu no horário, não foi uma diferença de 15 minutos ou 10 minutos. É a primeira ida, 3 horas a 4 horas de diferença, e depois a volta, que não pôde ser feita no mesmo dia. Olha o dano aí causado às pessoas. Então, dos danos materiais e morais, conforme já foi imposto, inicialmente requerente adquirido da empresa tal, o valor de R$ 466, o serviço não foi prestado daquela forma devida. Ao adquirir o produto, espera-se que o executado pelo menos cumpra o que o serviço que foi contratado. E os honorários de sucumbência. Sempre lembra de pedir, aí vem os danos, o pedido de indenização e os honorários sucumbenciais. Lembrem que está no artigo 85 a obrigatoriedade do pagamento, 85 do CPC de 2015, a obrigatoriedade do pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, tá? Pede o teu dinheiro também, tá? Fale aí 319, volta lá para 319 do CPC, com relação à audiência de mediação e conciliação, se você quer ou não quer a audiência de mediação e conciliação. E, por último, o pedido. O que tu quer? Tem que homologar, ele tem que ter nexo que você apresentou nos fatos e a fundamentação, tá? Então, pedido. Recebimento e processamento da demanda, que o juiz receba e processe. A citação da requerida para, se quiser, responde a ação. Se não responder, revelia e confissão. A concessão, você pediu lá na frente, do benefício da justiça gratuita, a concessão do pedido de justiça gratuita. Inversão do ônus da prova, que a empresa prove que prestou o serviço condignamente. Designação de audiência de conciliação. Eu quero uma conciliação. Eu prefiro conciliar porque tenho 10 anos no mesmo processo. E julgamento do procedente, se não for, se houver conciliação, o meu pedido de indenização, de ressarcimento do que eu paguei, porque o serviço não foi prestado condignamente, o dinheiro de volta da passagem, e, da mesma forma, um dano moral, a título de dano moral, que eu fiquei lá espalhado, não tive como me orientar, tive diversos prejuízos, vou pedir um dano moral. A produção de todas as provas admitidas em direito. Purga. Então, pedido, se você pediu, pede lá de novo os honorários de sucumbência, a condenação do valor da causa, dá-se a causa, aí o valor da causa, se você pedir uma indenização de R$40 mil e mais o valor da passagem, qual vai ser o valor da causa? O valor que você está pedindo indenização. Entendeu? O pedido da indenização. Tomem cuidado com relação à mídia de fotos, de filmagem ou de voz, que às vezes não dá para o juiz linkar na nuvem. Então, você pede que seja depositado mídia. Mídia seja um CD, seja um pendrive, com aquele assunto, com aquele vídeo que você gravou. Tá? Bom, passamos 1 hora aí da nossa pequena aula, da nossa jornada, do nosso desenvolvimento. Lembrando a vocês e a todos que no dia 18, hoje, foi responsabilidade civil, no próximo dia 23, segunda-feira que vem, é a embarque de declaração presencial, às 17 horas presencial, lá na sala 504 da Rua da Conceição. A nossa próxima é no dia 1º de novembro, depois do dia 23 presencial. Depois do dia 1º de novembro, nós teremos a nossa presencial falando sobre recursos. Depois, no dia 6, falando sobre
cumprimento de sentença, e no dia 8, falando sobre prazos. Então, nós temos mais algumas jornadas obrigatórias e jornadas de aprendizagem. Lembrando, dia 23/10, dia 1º/11, dia 6/11, dia 8/11, nós teremos ainda as nossas últimas jornadas. Não faltem, não esqueçam. Eliezer, foi um prazer ter você aqui. André, seja bem-vindo. André chegou aí. Vamos dar por encerrado a nossa jornada. Deixa eu botar aqui a minha cara para vocês verem. Olá, gente. Bem-vindos. Sejam bem-vindos. Vejo vocês 186 com 927. 187, Eliezer, é com relação ao abuso do direito, tá? E 188. Vamos, enquanto vocês na próxima aula, vamos parar a gravação. Abraço a todos. Parar a gravação. Vejo